Fala pessoal, tudo bem? Bom, muitos de nós aí já conhecíamos, né? Já ouvimos falar em algum momento aí, principalmente a galera que acompanha mais o cenário retrô, a gente já ouviu falar no Virtual Boy, que foi uma espécie de console, enfim, uma espécie de óculos VR junto com um console, uma ideia meio doida aí da Nintendo no ano de 1995 que não deu muito certo, né? A gente sabe aí que foi um fiasco, não vendeu bem, não, enfim, não avançou. Mas curiosamente, eu pesquisando, na verdade saiu uma matéria, eu vou ler aqui com vocês já já. A SEGA lançou também para o Mega Drive, eu nem sabia disso, cara. Vim saber agora que parece que um colecionador se desfez aí da sua coleção. E no meio lá das tralhas dele, lá da bagunça dele, lá tinha esse óculos aí da SEGA. Esse aí no caso é o óculos do Master System, mas não é esse tipo de óculos. Parece um óculos mesmo assim de sol, né? Esse do Mega Drive é um óculos VR mesmo para você jogar jogos supostamente ali na realidade aumentada, né? Na realidade virtual, 3D. Não se sabe muito disso porque não se vendeu muito. É um item raríssimo e parece que agora surgiram alguns jogos com esse suporte, com essa finalidade de você conseguir usar esse tal de óculos 3D da SEGA exclusivamente para o Mega Drive. O mais engraçado e ao mesmo tempo curioso é que ele foi lançado 2 anos antes do Virtual Boy, né? O Virtual Boy da Nintendo. Ele foi lançado em 1993, ali inspirado no óculos do Robocop, ali no visor do Robocop. Fizeram esse óculos aí bem futurista, bem doido, aí o Robocop. E é muito engraçado, cara. Eu vou ler com vocês aqui a matéria do Tech Tudo, só para a gente poder ilustrar aqui para ficar interessante. Na verdade, saiu em vários portais, né, de tecnologia, mas eu vou usar aqui o do Olhar Digital que eu achei mais abrangente. Um acessório nunca lançado para o Mega Drive finalmente pode ser experimentado pelo público, graças aos esforços de profissionais da Video Game Story Foundation, organização que visa preservar a história dos games. Desenvolvido na década de 90, o Sega VR era um capacete de realidade virtual que prometia colocar os jogadores dentro dos jogos, muito antes de equivalentes modelos modernos como o PlayStation VR ou o Oculus Rift. A gente vai ver a apresentação aí de um CEO aí na época, né, fazendo aí o lançamento. O produto foi apresentado aos lojistas e à imprensa em 1993 e chegou a ser demonstrado durante a edição de verão da CES daquele ano. Com esse acessório, a SEGA pretendia vendê-lo por US$ 200, um preço baixíssimo considerando a tecnologia da época. Algo que se tornou possível graças à aquisição dos direitos sobre uma unidade de medição inercial, patenteada por uma empresa chamada Ono Sendai, que podia ser produzida por apenas US$ 1. Entretanto, o Sega VR foi cancelado antes que pudesse chegar às lojas. A desculpa oficial da Sega foi que a experiência era tão realista que os jogadores poderiam se machucar ao tentar se locomover, enquanto usavam o acessório. Mas, segundo o Video Game History Foundation, o motivo real teria sido um estudo feito pela Stanford Research Institute, que alertava que o aparelho podia causar tonturas, dores de cabeça e enjoos, especialmente em usuários mais jovens e crianças. Desde então, nenhum protótipo do acessório nem de jogos desenvolvido para ele foi encontrado, e sua tecnologia permaneceu um mistério por quase 30 anos. Isso até que Dylan Mansfield, do site Game Alexandria, conseguiu entrar em contato com Kenneth Hurley, cofundador da Futurescape Productions, empresa que desenvolveu um jogo para o Sega VR chamado Nuclear Rush. Hurley ainda tinha um CD-ROM datado de 6 de agosto de 1994, com um código-fonte completo de Nuclear Rush, além do código-fonte e ferramentas de desenvolvimento usadas em alguns outros jogos para o Mega Drive, nos quais ele trabalhou. De posse do código-fonte, o programador e diretor de conservação digital da Video Game History Foundation, Rick Whitehouse, iniciou um processo de engenharia reversa do Sega VR. Basicamente, ele analisou a forma como o código interagia com um driver de headset, cujo código-fonte também estava no CD-ROM de Hurley, para descobrir como o acessório deveria se comportar em cada situação. Todo o processo de desenvolvimento foi descrito em detalhes em um artigo no site da Video Game History Foundation. O resultado foi um marrom, entre aspas, arquivo com o executável de dados do jogo da Nuclear Rush, e um emulador capaz de simular o comportamento do Sega VR,
usando os óculos de realidade virtual Oculus Rift. Pela primeira vez em 27 anos, Nuclear Rush pode ser jogado como idealizado por seus desenvolvedores. Cara, muito doido, né, mano? Vamos ver se tem isso aqui. Esse é o site dos caras lá do History. Ele até tá com uma camisa ali, ó, Videogame History Foundation. Eu vou usar aí rapidamente. Vou deixar os links na descrição, tanto da matéria quanto desse vídeo. Depois vocês assistam aí, dá uma conferida. Vou ajeitar aqui a janela para a gente poder ver melhor. Ali ele está colocando um óculos. No caso, esse modelo que eles lançaram aí foi baseado todo... Esse, no caso, é o jogo, né? Eles recompilaram aí, enfim, redesenvolveram, entre aspas, aí o jogo para poder usar com esse óculos mais moderno, obviamente. Então eles recriaram, acharam aí o código-fonte do que parece, ao que tudo indica, o único jogo lançado para esse console, sei lá o que é isso, acessório do Mega Drive, desse óculos VR. Lembrei agora que eu tive uma pequena lembrança assim de ter lançado isso na época, mas eu realmente não associei, eu não sabia que era um óculos nesse sentido. Para mim era alguma coisa ali parecida com aqueles óculos do Master System. Muito doido, né, cara? Eu fico muito empolgado quando surgem essas curiosidades, igual aquele PlayStation Nintendo PlayStation, sei lá o que foi aquilo que foi vendido aí, recentemente adquirido aí por um colecionador. Esse é um item muito interessante. Imagina você jogar um jogo de Mega Drive nos dias atuais aí com óculos VR. Então eu vou pausar aqui para não ficar, para vocês ficarem mais curiosos ainda, né? O canal do rapaz aí, do pessoal da The Videogame History Foundation. Então deixa eu pausar aqui e vamos continuar conversando sobre isso. Engraçado que eu fuxicando, mexendo mais. No caso, esse é o Sega VR, né? Ele lembra bem aí, como eu falei, inspirado totalmente ali no Robocop. Uma coisa meio doida, né? Que pega uma faixa em cima da cabeça ali e tal. Era bem doido pra época, mas a gente pode imaginar o tipo de tecnologia que não era, né? O pessoal que realmente teve acesso a isso deve ter ficado doido. Esse é o original, entre aspas, né? Assim, que não chegou a ser comercializado, pelo que eu entendi. Não sei se chegou a ser vendido, mas eu acho que antes de ser vendido o projeto foi cancelado, como a gente está vendo aí no site Sega Retro. Esse então provavelmente seria o modelo oficial que foi lançado pela Sega, que seria lançado pela Sega, melhor dizendo. Só que eu fuxicando aqui, eu achei no fórum lá o pessoal do Reddit comentando, quando eu lancei essa questão lá, essa dúvida, o pessoal comentou que tinha uma outra empresa que desenvolveu um óculos também similar, que é tal esse aqui de... Cadê o nome dele aqui? Stunt Master. No caso aqui eu não entendi por que tá Mestres de Acrobacia, não sei se é a tradução dele, né, que eu botei aqui para traduzir para o português, ficou esse troço doido aí, Mestre de Acrobacias. Eu acho que tem a ver com isso, né, Stunt Master, né, obviamente deve ser alguma coisa nesse sentido. E que era também um óculos que foi lançado pela essa empresa aqui, ó, Victor Max, que era compatível aí com o Mega Drive, né, então provavelmente, não sei se foram lançados jogos, vamos ler aqui, ó, o Victor Max Stunt Master, muitas vezes anunciado como Virtual Reality Stunt Master, é um monitor compatível com o Sega Mega Drive e o Nintendo Super Famicom, no caso o SNES, né? Desenvolvido e publicado pela Victor Max, comercializado com um headset de realidade virtual. O Stunt Master é simplesmente um monitor montado na cabeça com efeitos estereoscópicos básicos. Lançado exclusivamente nos Estados Unidos em agosto de 1993, o fone de ouvido se destaca por incluir um manual de instruções e documentação de apoio escrita em primeira pessoa, como se o aparelho estivesse falando com o usuário, chegando a incluir um currículo fictício para o dispositivo. Como o Stunt Master se conecta ao hardware do Mega Drive, usando a porta traseira DE-9 do modelo 1, ele não pode operar um hardware Mega Drive modelo posterior. Nenhum jogo foi projetado para tirar proveito de qualquer funcionalidade possível do fone de ouvido. Além disso, o fone de ouvido ganhou uma reputação moderna por ser difícil de configurar, pesado e desconfortável de usar, e fornecer uma exibição ruim dos jogos que estão sendo jogados. Não tem muita informação, né? Eu não consigo entender para que os caras lançaram isso, se até então não tinha nenhum tipo de jogo, né? Parece que ainda tem para venda aqui, ó. $219. Ah, não, isso aqui foi na época que lançaram, né? $219. Bom, provavelmente como a SEGA chegou dizendo no mercado, né, eles fizeram um evento, tinha lá um evento gigantesco dos videogames, que agora me fugiu o nome, mas a gente viu aí na matéria do Olhar Digital, tinha uns eventos que eles lançavam. Como ele era uma tecnologia muito doida assim para a época, uma coisa meio que futurista mesmo, né? A gente viu que a Nintendo trouxe isso 2 anos depois.
Então, de repente, essa empresa aí, a Stamp Master aí, né, Victor Max, na verdade, se antecipou e já começou a produzir o acessório, achando, né, enfim, na esperança de que a SEGA realmente fosse lançar. Acabou que o projeto foi descontinuado e eles devem ter amargado aí uma possível perda de dinheiro, né, uma possível, me fugiu o nome, às vezes me foge o nome assim, enfim, amargaram aí um desgosto muito grande, que não teve venda, não foi lançado. Então essa é a curiosidade que eu queria trazer para vocês hoje. Muitos já sabiam disso, né? Mas sabiam talvez desse modelo aqui, né? Que seria o oficial que seria lançado pela SEGA. Eu não sabia que também tinha um outro modelo aí de uma outra empresa, essa Victor Max aí, que lançou esse outro modelo também, chamado de Stunt Master. Então é bem interessante, cara. Eu gosto desses negócios quando sai assim, prejuízo. Agora me veio. Essa empresa aí, a Victor Max, deve ter tido um grande prejuízo porque não conseguiu emplacar, não foi lançado nenhum jogo. O único jogo, olha só que curioso, o único jogo foi aquele que a gente viu lá, o Rush. Os caras ficaram lá jogados na gaveta, os caras foram lá, entraram em contato com o desenvolvedor do game, recriaram, recompilaram o jogo e lançaram. Isso é muito maneiro, né, cara? Se eu tivesse um mínimo de entendimento de programação, eu também faria isso. Sei lá, tentaria reviver os jogos, alguma coisa nesse sentido, porque eu fico louco com essas coisas, sabe, assim, de reviver, de infância. E eu fico imaginando os caras quando pegaram isso na mão pela primeira vez, esse jogo, né? É uma raridade, né? Então é isso, fica essa curiosidade. Não sei se você sabia, se não sabia, fique sabendo que já houve um óculos VR muito antes, né? A gente acha que isso é uma coisa atual. Eu, particularmente, achava que era uma coisa atual aí do óculos VR, do Google, né? Eu lembro quando era garoto, tinha uns conteúdos nesse sentido, mas sempre assim, uma profundidade, nada tão realista quanto são os óculos atuais, né? Mas não, isso aí é uma tecnologia nos primórdios, muito antes da Nintendo vir com o Virtual Boy. A SEGA já tinha tentado lançar aí, mas quem ficou para a história foi a Nintendo, porque ela lançou, mesmo que tenha sido um fiasco aí, uma coisa grotesca. Ainda quem tem hoje é um item raríssimo de achar e caríssimo também, por sinal. Então ela que entrou para a história, mesmo que de forma pejorativa, ruim, mas ela que ficou marcada aí por ter lançado essa questão do óculos. A SEGA só trouxe o protótipo, mas infelizmente nunca lançou. Talvez tivesse lançado, teria sido um sucesso, porque particularmente eu achei tanto esse modelo quanto o outro, embora o outro seja meio estranhão aqui, com essa coisa doida aqui na cabeça, ainda assim parecem muito mais bonitos e muito mais leves, né? Muito mais um visual mais clean do que o Virtual Boy. O Virtual Boy realmente parece um capacete, é um troço meio doidão e tal. As cores também, os jogos ali num vermelho muito gritante e tal, enfim. É isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, eu curti demais. Eu adoro essas, como eu falei, essas novidades, entre aspas, essas coisas assim esquecidas. E resolvi compartilhar com vocês, beleza? Um beijo, fiquem com Deus, um abraço. Até a próxima, hein? Fui!